Estamos ao vivo, eba! Mais uma live Black Sisters in Law e hoje inaugurando essa parceria incrível com o Mauro, com a Law House, que está trazendo para a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Esse conteúdo de direito e tecnologia que é tão importante e traduzindo e democratizando o acesso a esse conteúdo para que todo mundo possa usufruir dessa ferramenta, né, e possa ter até mesmo paridade de armas, né, para advogar. Então eu fico muito feliz. Essa é uma live, Mauro, que eu te confesso que eu queria muito que a gente tivesse logo. Que Porque é uma bom. ferramenta que eu estou usando muito e tem impactado muito na minha rotina. Então, Olha só. assim, todo mundo precisa conhecer, desmistificar, né, a ferramenta, perder o medo e, enfim, né, e a Sim, ideia de que vai nos substituir não é sobre isso, né? exatamente. E a ideia aqui é que a gente possa ter. Você vai ser o nosso grande tradutor, tá, Mauro? Essa é Pode deixar. a tua função aqui com a gente de A dizer para a missão gente o que é hoje. isso e de que forma a gente pode fazer. Então, seja muito bem-vindo. Nós somos as Black Sisters in Law. Somos uma rede de advogadas negras conectadas em todo o Brasil e também no exterior. E a ideia do projeto é conectar essas advogadas com oportunidades reais no mercado jurídico, sabe? E Sim, estamos fazendo isso em parceria com empresas, com escritórios, enfim. Recentemente formalizamos uma parceria com o iFood. Então, a ideia é essa, e a gente, então, tem a função aqui de dar às sisters, que é a forma como a gente se chama, os instrumentos, né, as habilidades para que elas possam exercer essa advocacia com maestria, porque conhecimento e técnica elas já possuem. Tá? Então, legal. seja super bem-vindo e muito, muito obrigada pelo seu tempo e pela dedicação aqui nessa hora com a gente. Imagina, eu que agradeço, é um prazer, uma honra, estou muito feliz de estar aqui. Eu também estava ansioso, né? A agenda não bateu, a gente estava viajando em eventos, mas agora deu certo e eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês, assim, como professor, né, e pessoa que gosta de compartilhar. Eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento de toda a minha vida, né? Tanto pelo prazer, que é gostoso, né, a gente poder passar o que a gente sabe para outras pessoas, como uma forma de também assimilar melhor o conhecimento, porque quando a gente trabalha para ensinar alguém, a gente tem mais cuidado, né? A gente tem uma didática maior, a gente organiza melhor as informações e nisso a gente acaba aprendendo mais também. Então, eu sempre usei o ato de ensinar como um ato de aprender também. Mas eu fico muito feliz de estar hoje aqui no Black Sisters in Law, porque é uma iniciativa que eu admiro muito, estou muito honrado de poder estar falando com você, que hoje estou até um pouco nervoso, e é muito, muito legal poder fazer parte, contribuir, e é exatamente o que você falou, sabe? De empoderar, de ter paridade de armas e de compartilhar uma habilidade, uma capacidade nova que pouca gente tem e que com certeza vai fazer a diferença em quem souber nos próximos anos utilizar essa ferramenta ou desenvolver essa habilidade e quem não souber. Então, vamos todos juntos ter oportunidades iguais e hoje a gente está aqui para isso, para bater um papo de uma forma bem didática, bem lúdica, bem suave. Quero deixar todo mundo tranquilo, tá? Que eu gosto muito de levar, eu gosto de falar assim, eu não quero deixar ninguém para trás. Então, mesmo que alguém da nossa audiência aqui tenha um pouco mais de dificuldade com tecnologia, pode ficar tranquilo que eu vou bem passo a passo e a gente vai trazendo todo mundo, ninguém vai ficar para trás. Maravilha. Então vamos começar para startar isso aqui, né? Vamos lá. O que é o chat GPT? Bom, o chat GPT, buscando ser bem didático, vamos quebrar ali na palavra, né? O chat, essa palavra chat vem do inglês conversa, diálogo, né? Bate-papo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é essa ideia de que ele é uma plataforma, um aplicativo de bate-papo. Então, a primeira coisa, a gente conversa. Esse GPT, aí entra uma coisa mais técnica, uma parte mais técnica, mas que no fim do dia, né, ele significa que é uma inteligência artificial treinada para gerar coisas novas, coisas originais. É uma inteligência artificial criativa, que a gente tem geralmente né, como objetivo principal criar algo novo, e nesse caso, o ChatGPT são textos.
Maravilha. Então fala para a gente aí, enfim, fica à vontade para gastar o tempo que você precisar. Como é que a gente Tá, consegue usar essa ferramenta no mercado jurídico? legal. Olha, a gente pode utilizar de diversas formas, né? Quando eu penso em mercado jurídico, quando eu falo assim, na prática jurídica, na rotina no dia a dia do advogado, a gente tem aquelas atividades que são diretamente ligadas à prática jurídica, ou seja, fazer uma petição, fazer um contrato, fazer uma notificação, e aquelas que são acessórias, mas que a gente acaba fazendo também no dia a dia, né? Que é escrever um e-mail, escrever, às vezes, o texto de um treinamento que a gente vai dar, né? Outro tipo de conteúdo, no caso, em texto, o ChatGPT pode ajudar bastante a gente. Maravilha. Então fala um pouco mais assim, na prática, como é que isso Tá. funcionaria? Você quer que eu compartilhe a minha tela e mostre um pouquinho de como funciona? Pode ser, acho que sim. Então, vamos embora. Eu vou compartilhar aqui, eu tenho algumas Acho que talvez coisas. desde a forma como fazer, né, o Uhum. perfil, enfim, se cadastrar para começar a utilizar. Perfeito, vamos lá, vou compartilhar aqui. E aí fica mais fácil, porque é uma coisa tão visual, né, que quando a gente vê, a gente entende melhor. Porque eu ficar só Sim. falando aqui, às vezes a pessoa vai ficar lá imaginando, né? Aliás, eu queria até pedir, se o pessoal puder colocar no chat ali, no chat aqui da nossa conversa, né, ali ou no YouTube, quem já Quem já usou o tem. chat, quem já tem conta, quem já usou, para a gente ter uma noção, né, da nossa audiência, Uhum. como que a gente está. E aí eu vou Fala compartilhar aqui minha para tela aqui. gente, Isso, sisters pessoal, põe e no... convidados, quem aqui já tem, né? Já fez ali o perfil, já está usando. Isso, enquanto isso eu vou compartilhando a minha tela aqui. Tum, tum, tum. Compartilhando A de novo, André disse que fica não mais conhece fácil. nada. Nada, André. Então, agora é a hora de conhecer. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela que está escrito assim, Introducing ChatGPT, uma tela verde? Está aparecendo para Uhum. vocês? Beleza. Então, pessoal, essa é a primeira tela que a gente acessa quando a gente vai entrar no ChatGPT. Inclusive, eu vou até colocar o link aqui para vocês. E aqui eu já dou uma dica, tá? Para vocês terem um cuidado, porque eu consigo deixar comentários aqui no chat, deixa eu ver. Qualquer coisa eu passo aqui para você, Johnny, aí você compartilha com o pessoal, por Perfeito. favor. Porque o que acontece? Se vocês derem um Google hoje, vocês vão ver que vai aparecer assim, ChatGPT Brasil, ChatGPT, um monte de coisas. Alguns são confiáveis, são empresas sérias que estão desenvolvendo coisas com ChatGPT. Outros não. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque tem hackers aí criando empresas falsas só para coletar os nossos dados. Então, a primeira tela que vocês têm que entrar é essa aqui. E o link seguro, então, passei para a Johnny passar para vocês aí no chat, tá bom? Aí, ele vai estar em inglês aqui, mas o ChatGPT funciona em português, tá bom? Sim. Para você fazer a sua conta, você vai clicar ou aqui em cima, nesse botão Sign Up, ou aqui embaixo, Try ChatGPT. No que você clicar, ele abre uma outra página. Essa outra página aqui, que vai ter dois botões. Sign Up é para quando você ainda não tem uma conta e você quer criar a sua conta. E aí tem um processinho aqui que eles têm um cuidado muito rígido assim, verificar a sua identidade. Então você vai ter que fornecer um e-mail válido. Nesse e-mail válido eles vão mandar uma mensagem. Depois você vai ter que fornecer um telefone, um número de telefone celular. Nesse número você vai receber um SMS com um código, tudo isso para validar que você é você mesmo. Então, são cuidados básicos assim que tem nesse processo de abrir sua conta, mas é simples. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me fala que eu tenho uns slides aqui para mostrar como é. Mas como eu já tenho a conta aberta, eu vou aqui, que é em login, que é para entrar, tá bom? Aí quando a gente entra, eu vou entrar primeiro com essa minha conta aqui, então já está o e-mail aqui que eu já tenho cadastrado, a minha senha já estava aqui.
E essa é a carinha principal do ChatGPT. Para quem nunca viu, é simples assim mesmo, tá? Quais são as 3 características básicas que fizeram o ChatGPT dar esse boom que deu, né? Vocês ficam pensando, poxa, mas por que tá esse hype tão grande em torno do ChatGPT? São 3 coisas principais. A primeira é que nunca nenhuma ferramenta como essa funcionou tão bem. Por quê? É muito difícil fazer uma ferramenta como essa. Para ela fazer o que ela faz, e depois, se vocês quiserem, eu posso me aprofundar um pouco na parte técnica. Para fazer o que ela faz, você precisa de uma capacidade de processamento muito grande, né? Uma velocidade de processamento muito grande. Então, como que o pessoal da OpenAI conseguiu? Eles receberam um investimento de 10 bilhões de dólares da Microsoft, mais a possibilidade de usar a infraestrutura da Microsoft, então aqueles grandes servidores que a Microsoft tem espalhado pelo mundo todo, com milhares de computadores, e aí sim eles conseguem fazer o que o ChatGPT consegue. Tá? Outra coisa é acessibilidade. Já existe muita inteligência artificial no nosso dia a dia, quando a gente usa o iFood, né, que a Johnny mencionou, quando a gente usa o Waze, quando a gente usa o Netflix, o Spotify, todas essas ferramentas já têm inteligência artificial. Só que vejam, a inteligência artificial estava restrita às grandes empresas. Nós, pessoas físicas, não tínhamos acesso a uma ferramenta para nós. Agora a gente tem, que é o ChatGPT. E ela é tão acessível que, inclusive, tem uma versão gratuita. Essa que eu estou aqui é a versão gratuita. Então, a acessibilidade é uma outra parte muito importante. E a terceira perna desse tripé, né, do porquê o ChatGPT está bombando tanto, é a facilidade de uso, a experiência do usuário. Então, vejam como a tela dele é simples. Parece uma tela do Google, né? E a ideia é que seja assim mesmo. Eu vou explicar para vocês o que a gente tem nessa tela. Aqui, do lado esquerdo superior, eu não sei se vocês estão vendo, está escrito New Chat, que significa nova conversa. A gente vai clicar aqui todas as vezes que a gente quiser conversar com esse robô sobre um novo assunto. Aqui do lado você tem um botão que ele esconde essa barra. Então, se eu não quiser que ela apareça aqui, ele esconde. Se eu quiser que ela apareça, eu clico aqui, ela volta. Aqui embaixo, você tem esse botão chamado Upgrade to Plus, que é para você ir para a versão paga. E se você clicar aqui no seu nome, ele abre algumas coisinhas. Ele abre, por exemplo, aqui, uma central de ajuda e perguntas frequentes. Então, para quem está começando, é legal, né, dar uma olhada nessa central de ajuda. Se você clicar, ele vai ter várias perguntas e uma dica. Se você não tem facilidade com inglês e estiver usando o Chrome, você pode usar esse recurso aqui, né? Você pode clicar com o botão direito, por exemplo, e colocar traduzir para o português, que ele traduz tudo para o português, tá? Eu vou até usar hoje com o traduzir para o português, só para facilitar o nosso papo aqui hoje, tá? Mas quando vocês entrarem, se vocês não fizerem isso, vai estar em inglês. Clicando aqui também, vocês vão ter essa parte aqui, settings, que são configurações. Se vocês clicarem nelas, o que vai aparecer? Tem 2 menus aqui, né? Um à esquerda, em geral, que é onde você escolhe o tema. O tema é a cor. Então, você pode escolher... Ui, deu um erro, para variar aqui, né? No ao vivo sempre dá um erro. Você pode escolher um fundo preto, um fundo branco, ou a cor do sistema, que é aquela que estava quando eu estava utilizando. Vou logar aqui de novo e a gente já volta. Ali você só troca o fundo. Tem gente que prefere, né, o fundo preto, tem gente que prefere o fundo branco, a questão de coisar os olhos, né? Tem gente que irrita um pouco os olhos de determinada cor. Aqui, você, Clear All Chats, é a opção que eles colocaram depois que eles foram bloqueados lá na Itália, por conta de todas aquelas discussões relacionadas à proteção de dados, tá? LGPD, GDPR, então eles colocaram algumas coisas. Uma delas é a possibilidade de você apagar todas as suas conversas, e a outra é aqui nesse outro botão, que chama Data Controls, né, controle de dados, você consegue habilitar se você quer que salva o seu histórico de conversas ou não, se você quer compartilhar os links das suas conversas ou não, se você tem links compartilhados ou não, se você quer exportar os seus dados, então você consegue fazer um download de tudo que você já conversou com o ChatGPT,
e apagar a sua conta. Se você apagar a sua conta, apaga tudo. Eles não ficam com dados, com nenhum dado seu ou que você tenha colocado na plataforma, tá? Então, isso foi o que eles fizeram para se adequar às leis de proteção de dados. E na área de trabalho? A área de trabalho é essa aqui, ó. Aqui, esses botões aqui não são nada, essa parte aqui são só umas explicações que ele traz, mas são umas explicações legais que vale a pena a gente dar uma olhadinha, porque tem umas dicas boas aqui. As 3 primeiras são exemplos de comandos, que a gente chama também de prompt, tá bom? Depois, que também, isso aqui a gente vai falar mais para frente, não vou passar por esses. Tem as capacidades, né? Algumas capacidades do ChatGPT. Então, ele fala aqui, ó, lembra o que o usuário disse anteriormente na conversa, permite que o usuário forneça correções de acompanhamento e é treinado para recusar pedidos inapropriados. Então, o primeiro quer dizer o seguinte, quando você estiver conversando com o ChatGPT, dentro de uma conversa, tudo que você falar antes, ele fica registrando. Então, quando, vamos supor, lá no quarto, no 5º comando, você fizer uma referência a algo que você falou lá na conversa, no começo da conversa com ele, ele vai se lembrar e vai somar tudo isso. Toda essa conversa fica uma conversa só a respeito de um assunto. A gente vai ver isso. Permitir que o usuário forneça correções de acompanhamento, também vou mostrar para vocês como a gente faz isso. E ele é treinado para recusar pedidos inapropriados, significa que ele tem, lá no algoritmo dele, tá, uma API, uma coisa de moderação. Né? O que significa essa parte de moderação? As principais questões que ele não deveria responder, o pessoal da OpenAI, que é a empresa que desenvolveu o ChatGPT, tentou endereçar. Ah, Mauro, não é perfeito. Porque é muito difícil de ser perfeito, né? Teria que endereçar muitas questões, mas eles estão tentando e estão evoluindo. Então, uma das coisas que é importante que vocês saibam para usar tanto no dia a dia, mas especialmente na prática jurídica, é que o ChatGPT, ele é enviesado. E ele é enviesado como tudo na vida, como tudo no mundo é enviesado. Tudo é enviesado, todos somos enviesados. Criar algo que seja livre de vieses é quase que impossível, né? Então, eu vi um exemplo hoje que diz muito sobre isso. Vamos supor que vocês peçam para o ChatGPT criar um livro, vamos supor. Crie um livro, um e-book, e escreva de uma forma criativa e utilize gírias. Quando você pedir para ele utilizar gírias, vocês acham que a probabilidade dele utilizar gírias de São Paulo, do Rio de Janeiro, que são cidades com uma população maior, com mais conteúdo na internet, é equiparado, é igual a uma gíria, por exemplo, que o pessoal usa em Roraima, que o pessoal usa, né, no Mato Grosso do Sul? Não. Por quê? Porque se ele foi treinado com conteúdo da internet. E é muito provável que no conteúdo existente na internet existam muito mais gírias paulistas e do Rio de Janeiro do que gírias de Roraima, por exemplo. Tá bom? É por uma questão de quantidade mesmo. E aí, eles estão tentando trabalhar com isso. E a terceira coluna também é muito importante, que são as limitações. Ele diz, ocasionalmente pode gerar informações incorretas. Então, eles já deixam claro aqui que o ChatGPT, ele não é perfeito, e vocês daqui a pouco vão entender o porquê disso. Ocasionalmente pode produzir instruções prejudiciais ou conteúdo tendencioso, que é isso que eu acabei de falar, né? Viés é a mesma coisa que tendência, então tendencioso. E o conhecimento dele é limitado ao mundo e aos eventos de 2021. Ou seja, ele foi treinado com uma base de dados gigante de conteúdo textual existente na internet, mas só até 2021. Então, se você perguntar a ele algo de 2022, 2023, ele não vai saber responder. Tá joia? Sim. Então, até aqui, tudo tranquilo, né? Bom, agora eu vou começar a mexer nele aqui para vocês verem como que ele opera. Eu criei um roteirinho aqui
para a gente ganhar tempo, para não precisar escrever o tempo todo os prompts. Então, o primeiro prompt que eu quero mostrar para vocês é onde que a gente coloca nessa caixinha aqui embaixo. Não sei se vocês estão vendo que ela fica muito embaixo, mas parece aquela caixa do Google, né, onde você faz pesquisa no Google. Então, o prompt que eu vou dar é o seguinte, ó. Escreva a sinopse de um episódio inédito da série Suits que se passa na cidade de São Paulo e inclui um novo advogado no escritório chamado Mauro Martins, que é especialista em tecnologia. Quando a gente clica aqui nesse botão verdinho, enviar mensagem, ele começa. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha, ele já está dando algum tipo de problema. Vamos parar aqui. Você tem, ó, parar de gerar. Você clica aqui em parar de gerar, ele para de gerar. Você viu que ele está fazendo alguma coisa errada, você pode clicar em parar de gerar. Aí aqui a gente tem algumas opções que eu já vou mostrar para vocês. Não sei se vocês estão vendo aqui, tem um quadradinho. Isso aqui é um botão de copiar. Vamos supor que a resposta estivesse boa. A gente pode copiar aqui. Aqui, um dedo para cima, dedo positivo para cima é quando a resposta foi boa e o dedo para baixo é quando a resposta não foi boa. Isso significa o quê? Significa que a OpenAI ainda está treinando o ChatGPT e a gente está meio que quase funcionando como funcionários da OpenAI para ajudar nisso. Então, se a resposta não foi boa e você clicar aqui, ele vai te perguntar o porquê, né? O que aconteceu, se a resposta que foi dada é prejudicial ou insegura, se é uma resposta falsa ou se foi uma resposta inútil. E aí você envia um feedback para eles, tá bom? Outra opção que a gente tem é aqui embaixo, ó, regenerar a resposta, né? Que é regerar a resposta. Se a gente clicar, ele começa de novo. E ele está dando problema de novo. Vou parar e vou mostrar uma outra opção que a gente tem, que é o seguinte. Aqui no prompt, no comando, quando eu coloco o mouse, vocês viram que apareceu esse lapisinho aqui no papel, né? Se a gente clicar, a gente tem a oportunidade de reescrever. Vamos reescrever e vamos ver se ele faz... vamos mudar pouco, né? Só para... Eu ia mudar muito, mas vamos escrever diferente. Escreva uma sinopse de um episódio inédito da série Suits. Esse episódio deve se passar na cidade de São Paulo. Deve incluir também um novo advogado chamado Mauro Martins, que é especialista em tecnologia. Bom, aí se a gente clicar em salvar e enviar, ele vai apagar o que a gente fez e tentar fazer de novo. Vamos ver como que ele se sai dessa vez. Ele está tendo muita dificuldade. Esses dias eu fui falar com a minha enteada sobre a ferramenta, né? Uhum. E ela queria entender o que era. Aí eu falei assim, vamos lá. E eu pedi para ele criar uma história sobre a princesa Ana Júlia, que é o nome dela. Uhum. Enfim, e aí eu só pedi isso. Cria uma história sobre a princesa Ana Júlia. Nossa, veio uma história assim... Eu fiquei lendo para ela ficou enlouquecida, foi muito divertido. Ó, legal, tá vendo? Mas isso me deu uma oportunidade de mostrar para vocês uma coisa muito interessante, que é a diferença entre a versão gratuita e a versão paga, tá bom? Porque aqui a gente está na versão gratuita. E eu entrei só para mostrar para vocês, porque geralmente as pessoas começam na versão gratuita. E quais são as diferenças entre a versão gratuita e a versão paga? As principais diferenças são: a versão paga, ela é mais rápida, tá? Ela trabalha mais rápido. Se a versão gratuita que estivesse funcionando agora, a gente ia ver que ela dá até aquela impressão de que ele está pensando, está um pouquinho mais lento. A versão paga, ela não faz isso. A versão paga, ela é mais precisa, tá? Aqui, eu ia até tentar mostrar para vocês um teste que eu tenho lá no curso, que eu fiz o seguinte, eu pesquisei uma jurisprudência, o mesmo comando, uma jurisprudência criminal,
no gratuito e fiz uma pesquisa no pago. E eu mostro lá no curso a diferença dos resultados. O resultado do gratuito é muito bom. O julgado estava correto, o relator estava correto, a data estava correta, estava tudo correto, menos o número do recurso extraordinário. Já na versão paga, ele foi muito mais preciso. Ele acertou tudo, inclusive o número do recurso extraordinário. Então, a versão paga também é mais precisa, tá? A versão paga praticamente não dá falha, tá? Isso aqui, por exemplo, que aconteceu aqui, não acontece na versão paga, nunca aconteceu comigo. Mas na versão gratuita, muitas vezes acontece. A minha esposa, ela usa a versão gratuita e às vezes ela me chama aqui porque ela está tentando fazer alguma coisa, no dela não está funcionando, ela vem no meu para fazer no meu. Porque o meu é a versão paga. Porque o que acontece a versão gratuita? Esse é um horário que muito provavelmente muita gente está usando. Né? Então, milhares, milhões de pessoas usando ao mesmo tempo o negócio gratuito acaba, né, sendo uma competição pelos processadores dos computadores e pode dar problema. E a última coisa de diferença é que as novidades sempre são disponibilizadas primeiro na versão paga e depois elas chegam na versão gratuita, tá bom? Então vamos lá para ver como funciona. Deixa eu só mostrar aqui para vocês um negócio. Se vocês quiserem fazer esse upgrade para a versão paga, vocês vão clicar aqui em atualizar para o Plus. E aqui vocês vão ver, ó, plano de atualização é $20 por mês, tá? Hoje está mais ou menos uns R$110. Eu vou mostrar aqui para vocês, aí vocês veem se faz sentido fazer esse upgrade. Para uso profissional, eu recomendo, tá bom? Por tudo aquilo que eu falei. Mais velocidade, mais precisão e as novidades que são disponibilizadas antes são muito legais, eu vou mostrar para vocês. Outra coisa, aqui do menu lateral esquerdo, logout é para sair, tá bom? Só para deslogar, não é que você está encerrando sua conta, nunca mais voltar, é só para encerrar. Bom, agora eu vou logar na minha conta paga, que não é esse e-mail, é esse e-mail. Aí vocês já vão ver as diferenças. Beleza. Ó, primeira diferença que vocês vão ver, aqui no centro está escrito ChatGPT Plus, tá bom? Segunda diferença que vocês vão ver, aqui em cima eu posso escolher se eu quero usar o ChatGPT 3.5, que é a versão anterior, que ele diz aqui que é mais rápida e mais adequada para as coisas do dia a dia, e a versão GPT-4, que é aquela mais precisa, porque ela tem uma capacidade maior, ela é mais recomendada para atividades mais complexas, tá bom? O que tem de diferente que é interessante aqui no ChatGPT-4? Tá vendo aqui? Deixa eu traduzir para o português, fica mais fácil. Deixa eu ver se ele vai traduzir aquele menu também, né? Ah, traduziu. Olha que interessante. Lembra que o ChatGPT-3, o anterior lá, o de graça, ele é limitado a 2021. Então, por exemplo, se eu perguntar para ele quem é o presidente do Brasil, ele vai falar que é o Bolsonaro, como está o Pelé, ele vai falar que o Pelé está bem, porque ele não tem informações de 2022 e 2023. A versão paga já tem acesso à internet, o que faz com que ele vá lá na internet e busque informações mais atualizadas, de hoje. Então, se eu perguntar para ele aqui, o que está acontecendo com o pessoal que entrou no submarino para tentar ver o Titanic, ele vai ver as notícias de hoje e vai trazer a resposta correta, porque ele está com acesso à internet em tempo real, que é esse aqui, ó, navegue com o Bing. Ele vai usar o Bing por conta daquela parceria que eu falei para vocês entre Microsoft e a criadora do ChatGPT, tá bom? E a outra coisa legal que ele traz é esse aqui, ó, os plugins. O que são os plugins? Os plugins são como se fosse anabolizantes do ChatGPT, sabe? Coisas que turbinam o ChatGPT. Então, se eu clicar aqui em plugins, vai aparecer aqui os plugins que, para mim, eu habilitei já. Mas o mais legal é isso aqui, ó. A loja de plugins. O que é a loja de plugins? É aonde estão todos os plugins que a OpenAI já disponibilizou aqui para o ChatGPT. E tem um montão.
Esses aqui são os mais populares, tá vendo? O mais popular. Mas se a gente vier em todos, ó, aqui são os novos, deixa eu passar tudo, né? Populares, os novos, os que entraram mais recentemente, todos, e os que estão instalados na minha máquina. Todos, se você for passando aqui, tem de tudo, de tudo e tudo, ó. Vamos ver coisas legais. Pesquise os melhores cupons da internet em milhares de lojas online. Recomendar extensões com base no prompt do usuário. Digite perfeito para criar o prompt sempre. Tem muita coisa legal, gente. Deixa eu ver os mais populares, né? Ó, o Kayak é de viagem. É para pesquisar voos, estadias e carros de aluguel. Pesquisar e navegar na web usando resultados de pesquisas do Google. Leitor de links, tem leitor de PDF. Esse aqui, ó, converse com tudo, desde livros inteiros em PDF até documentos do Google Drive. Expedia, que é para fazer planos de viagem. Então tem um monte de coisa legal, gente, um monte de coisa legal. Ó, interaja com plataformas de vídeo online como YouTube e Dailymotion. Então tem algumas que leem e resumem um vídeo do YouTube. Tem muita coisa. Se vocês virem aqui, ó, se a gente vem todos, tem 69 páginas. Em cada página tem 8. Então tem muita coisa. Muita coisa. Então vocês veem, isso aqui já faz uma diferença, né? Entre o gratuito e o pago. Mas vamos lá, então, agora fazer o teste daquele texto que eu queria colocar e não deu certo. Só para vocês verem a dinâmica, como ele funciona. Então, aqui eu vou escrever aquele mesmo texto, tá? Escrever a sinopse lá de um episódio do SUS. Por algum motivo, ele realmente não quer escrever isso. Vamos escrever Mauro, uma colega aqui, o Madison, sugeriu você alterar o browser, quem sabe? Será? Ele falou que fez isso e deu certo. Porque esse está sendo um erro que está... Nossa, é a primeira vez que acontece. Mas eu vou aproveitar para mostrar para vocês... Aqui, agora escreveu. Acho que era só dar um refresh. Que eu estava com esse browser aberto o dia todo, pode ter sido isso também, né? Vou até agradecer o nosso colega. Acho que agora vai. Ó, tá vendo? Né? O advogado paulista, o título do episódio. No coração pulsante de São Paulo, a Pearson Speck Litter abre um novo escritório, trazendo um membro para a equipe, Mauro Martins, um advogado brasileiro, carismático, astuto, especialista em tecnologia. O episódio começa com Harvey e Mike chegando ao Brasil, navegando pela complexidade do sistema jurídico brasileiro e pela agitação da cidade. Bom, o que a gente pode ver daqui? Você vê que ele está criando algo, por isso que ele é uma inteligência artificial generativa, né? Eu dei alguns indícios, alguns parâmetros, né? Então, eu fiz uma referência à série Suits, falei da cidade de São Paulo, falei de um novo advogado, dei um nome para ele e falei que ele é especialista em tecnologia, só isso. A partir disso, ele criou tudo isso aqui. E vocês veem como ele tem aqui uma certa qualidade nessa criação, né? Porque para quem assistiu já a série Suits, eu escolhi porque aqui, como a gente é audiência jurídica, né? A chance é grande do pessoal ter assistido. Então, você vê, ele faz o nome correto da referência do escritório, Pearson Spector, ele faz referência correta ao nome dos advogados, Harvey e Mike, e ele faz várias coisas, né? Por exemplo, navegando pela complexidade do sistema jurídico brasileiro. Então, ele sabe que o sistema jurídico brasileiro é complexo, que São Paulo é uma cidade pulsante, né? E ele faz essa combinação. Enquanto isso, em Nova York, ele sabe que a sede original do escritório é em Nova York, que o outro advogado é o Luiz, que ficou lá. Então, vocês entenderam como que ele faz, né? O objetivo dele é exatamente fazer isso. E aqui, como eu tinha pedido lá, falando que ele não tinha acertado, eu pedi para regenerar, ele pergunta ainda aqui, essa resposta foi melhor ou pior? Aí você pode falar, foi melhor, foi pior ou foi igualmente ruim, igual a outra. E quando você faz isso, de pedir para ele refazer a resposta, né, regenerar a resposta,
Agora ele está funcionando direitinho, acho que era um refresh na tela mesmo. O que acontece? Eu não sei se vocês estão vendo aqui, tem um 3 de 3, né? Então, ele não perde aquelas respostas anteriores que ele deu. Vamos supor que eu pedi para ele fazer agora uma terceira. E se vocês forem ver, a terceira vai ser diferente da segunda e que vai ser diferente da primeira. Ele nunca vai fazer iguais, ou muito dificilmente ele vai fazer igual, a não ser que a gente restrinja muito ele, né? Então, quando a gente clica nas setinhas aqui, ó, ele volta para a anterior. Então, essa foi a 2 de 3, essa foi a 1 de 3. Tá vendo a diferença? Olha como a primeira foi curtinha, a primeira versão foi super curta, a segunda versão já foi um pouco maior, tinha 4 parágrafos, e a terceira bem maior. Então, talvez, né, no algoritmo dele, ele tenha entendido que eu fiquei insatisfeito porque estava muito pequeno, apesar de eu não ter falado isso, tá bom? E aí, como que... agora vamos passar para umas dicas assim mais de boas práticas de uso, tá bom? O que a gente geralmente faz? Tá? Deixa eu só dar explicar para vocês uma coisa também. Eu não sei se vocês viram, mas assim que a gente criou, ele deu um nome aqui, ó. Aqui agora, desse lado esquerdo, tá o histórico de conversas, tá vendo? Tudo isso aqui foram conversas que eu tive com o ChatGPT nos últimos dias. E ele dá um nome automaticamente para a sua conversa, tá bom? Só que às vezes você pode não gostar do nome, não tem problema. Aqui tem um lapisinho que se você clicar, você vai... Ó, eu vou colocar Surtos em São Paulo. Vou mudar, Surtos em SP. Você clica aqui no check, ele muda o nome para Surtos SP, tá bom? Tem uma outra barrinha aqui também, aquela setinha para cima, que é de compartilhar. Então, se eu quiser compartilhar essa minha conversa com alguma outra pessoa, eu clico aqui. E aqui tem uma cestinha de lixo, que é a lixeira, para você apagar definitivamente aquela conversa que você teve com o ChatGPT. Então, vamos supor, eu tenho uma conversa aqui, ó, por exemplo, ideias para pet shop, que era uma pesquisa que eu fiz com meu pai, não tem nada a ver com jurídico, vou apagar daqui. Você clica, ele vai lá para o pet shop, você clica na lixeirinha, clica aqui, ele apaga essa conversa. E apagou, apaga definitivamente, não tem mais como recuperar, tá bom? Mas é tranquilo. Se você quiser manter, ele mantém aqui as conversas todas, tá bom? Quero voltar para a minha conversa do Surtos em São Paulo. É só clicar na conversa do Surtos em São Paulo que ele volta. Bom, agora o que a gente faz aqui? O que acontece? A gente já tentou gerar 3 vezes esse negócio. Essa aqui foi a que a gente mais gostou. Porém, ainda não está completo, né? Você falou, poxa, faltou um negócio, faltou a Rachel. Ele não comentou nada sobre a Rachel. Então, você pode continuar conversando, né? Você pode pedir para ele aqui do tipo, você pode falar, né? Como se fosse uma conversa mesmo, ótimo. Porém, acrescente o que a paralegal Rachel está fazendo no escritório em Nova York. E aí você dá o comando de novo. E aí, lembra que eu falei para vocês? Ele lembra daquilo que já foi conversado na parte de cima da conversa, né? Então, esse histórico ele vai guardando. E aí aqui ele incluiu, ó, paralelamente, em Nova York, a paralegal Rachel Zane se encontra no meio de um caso de direito de família que testa suas habilidades e emoções. Enquanto Harvey e Mike estão fora, Rachel assume a liderança, blá, 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 blá. Legal? Então, vocês veem que é praticamente uma conversa mesmo, tá bom? Aí faltou a Jéssica também. Agora, inclua a vinda urgente da CEO do escritório, doutora Jéssica, da São Paulo. Então, você vai conversando e ele vai construindo, tá joia? Agora, vou passar para uma outra parte que
aqui vai ser um pouquinho mais técnico, mas é fundamental para vocês entenderem, tá? Como o ChatGPT funciona. Não que vai ser técnico, deixa eu só tomar uma aguinha. Mas vai ser uma coisa que vai me ajudar a explicar para vocês como o ChatGPT funciona, mas de uma maneira mais didática, mais fácil assim. Tá? Por enquanto, a gente está vendo aqui como o ChatGPT funciona. Aqui é uma brincadeira, né? Ou algo que não tem uma complexidade jurídica, tá? Mauro, trazendo aqui para o direito, quer dizer, o que você fez, eu poderia falar, escreva um capítulo sobre prescrição intercorrente. E aí ele viria exatamente. Com o capítulo da minha petição sobre prescrição intercorrente. Exatamente. É isso que eu vou fazer agora, mas antes eu só vou explicar um detalhe para vocês que faz uma diferença muito grande entre o que a gente está fazendo aqui, com uma coisa que não tem um impacto tão grande assim quanto, né, uma petição, um contrato, e quando a gente vai fazer uma coisa mais séria. Bom, gente, uma coisa importante, nunca mudem de assunto dentro de uma mesma conversa, tá bom? A gente vai mudar de assunto, clica aqui, ó, em New Chat, nova conversa, ele abre uma conversa em branco, zerada, e aí você começa de novo, porque senão você vai embananar tudo, tá bom? Agora, eu vou dar um comando aqui para vocês entenderem como o ChatGPT funciona. O comando é o seguinte, ó, vamos simular como funciona o ChatGPT. Para cada frase que eu escrever no prompt, você deve listar as 5 palavras com maior probabilidade que você usaria para completá-la, junto com a probabilidade de cada uma delas. Apenas as palavras e probabilidades, sem mais nada. Vamos ver o que ele traz para a gente. Nossa, peraí que ele foi além do que... Ó, agora sim. Ele falou, entendi, vamos começar a simulação. E aí, é porque eu acho que ele copiou uma coisa que eu tinha colocado aqui antes. Eu vou colocar a capital do Brasil é como se fosse um joguinho, né? E aí ele trouxe, ó, Brasília, 0,95% de probabilidade, Rio de Janeiro, 0,03%, São Paulo, 0,01%, Salvador, 0,08% e Belo Horizonte, 0,06%. Ver se funciona para ficar melhor. Coloque cada resposta em uma linha. Vamos ver se ele entende. Melhor de ver. Ó, vocês viram? Ele respondeu de um jeito certo, mas eu não gostei do jeito que ele respondeu. Aí eu coloquei, coloque cada resposta em uma linha. Aí ficou visualmente melhor de vocês verem. Vocês estão vendo o que ele fez aqui? Eu coloquei a frase, a capital do Brasil é... E aí ele me trouxe, em primeiro lugar, ele trouxe 5 palavras que poderiam completar essa frase, dizendo qual a probabilidade dessa frase ser utilizada, dessa palavra ser utilizada. E ele colocou Brasília em primeiro lugar, com 0,95, Rio de Janeiro depois, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte em último. Para que eu fiz isso? Para explicar para vocês como um ChatGPT funciona. O ChatGPT, esse T do nome dele, é de Transformer. Transformer é uma rede neural, um tipo de inteligência artificial que foi criado em 2017, que conseguiu resolver um problema muito grande que os cientistas, os estudiosos estavam tentando há muito tempo e não conseguiam, que era fazer uma máquina falar mais ou menos parecido com o que a gente fala. Vocês veem que ele tenta falar mais ou menos parecido com o que a gente fala, né? Mas como que eles conseguiram isso? Aliás, tudo na inteligência artificial, isso é bom que vocês entendam também. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é uma tentativa de copiar, de simular o funcionamento da inteligência natural, que é a inteligência nossa do nosso cérebro, né? Os nossos neurônios e as nossas sinapses. Mas como que os cientistas conseguem tentar imitar o jeito que o ser humano pensa? A fórmula encontrada até agora é com matemática e estatística, tá bom? Então, a maioria, né, todas as inteligências artificiais o pensar delas nada mais é do que uma série de cálculos que ela faz para chegar à conclusão que a gente chega. Então, para dar um exemplo para vocês, assim, do dia a dia.
Se a gente pegar uma criança de 1 ano e colocar para ela atravessar a Avenida Paulista, ela vai ser atropelada. Por quê? Ela ainda não tem registrado na cabeça dela as informações necessárias para atravessar uma rua com segurança. Ao longo da vida que a gente vai aprendendo e armazenando essas informações. A gente vai desenvolvendo habilidades e esse conhecimento para entender, por exemplo, que a Paulista tem 4 faixas de um lado, 4 faixas do outro, que um veículo a uma determinada distância, numa determinada velocidade, pode chegar até você ou não pode. Se você está de tênis, se você está de salto alto, se você está com a perna engessada, isso influencia na sua velocidade de travessia. Tudo isso a gente já faz sem pensar, né? Mas dentro do nosso cérebro é um cálculo que a gente faz muito rapidamente na hora que a gente vai atravessar uma rua, né, com o semáforo aberto para os carros, por exemplo. Você calcula tudo isso em questão de segundos. O que é isso? Probabilidade estatística. Né? Você sabe que estatisticamente um carro a 1 km de distância, 60 km por hora, não vai te pegar. Você pode atravessar a rua andando, não precisa correr. Agora, se o carro estiver mais perto e mais rápido, você sabe que ele pode chegar. Estatisticamente, a probabilidade de ele chegar e te atropelar é grande. Ou você não atravessa, ou você atravessa correndo. Então, esses cálculos, vocês veem, os cientistas entenderam isso e tentaram fazer uma simulação. Então, toda a inteligência artificial faz cálculos. Aqui, qual que é o cálculo que ele faz? O ChatGPT, ele calcula a probabilidade da próxima palavra que vem depois da última palavra que foi dada. Então, vamos entender assim. O ChatGPT foi treinado com aproximadamente 385 milhões de páginas de Word. Né? Então, o equivalente a 385 milhões de páginas de Word, que é um conteúdo bastante grande da internet. Então, tem coisa da Wikipedia, tem livros que estão disponíveis online, tem artigos científicos, tudo que está online, até mesmo coisas em redes sociais, pegaram e colocaram para treinar o ChatGPT. Quando a gente faz essa pergunta para o ChatGPT, qual é a capital do Brasil? Ele, como uma máquina, ele não pensa igual a gente, ele faz cálculos. Ele pega e fala assim, a capital do Brasil, e aí ele vai lá na base de dados dele e fala, o que é uma capital? Pô, capital. Capital tem conexão com dinheiro, capital tem conexão com as cidades ali que são a sede do governo de um determinado estado. Brasil. O que tem conexão com o Brasil? Brasil tem um país, Brasil tem uma árvore chamada pau-brasil, tem umas pessoas que chamam Brasil. E Brasília? Pô, Brasília é a capital do Brasil. Brasília é um carro. E Rio de Janeiro? Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil. E Salvador? Salvador já foi a capital do Brasil. E aí, estatisticamente, como atualmente a capital do Brasil é Brasília, então muito provavelmente tem muito mais conteúdo na internet falando sobre Brasília, a capital do Brasil, ele calculou que é Brasília a próxima palavra que completa essa frase, tá bom? Por isso que ele responde, a capital do Brasil é Brasília. Tá legal, pessoal? Mauro, mas por que você está falando isso pra gente? Eu estou falando isso para vocês conseguirem usar o ChatGPT de uma maneira segura na sua prática jurídica. Por que segura? Porque a partir do momento em que vocês agora, a partir de agora, não tem mais como desver, hein? A partir de agora que vocês sabem que a resposta do ChatGPT é uma conta, um cálculo matemático, vocês não vão mais confiar cegamente no ChatGPT, como tem gente fazendo, né? Então, vocês já devem ter visto posts aí. O rapaz que foi multado lá pelo TSE porque colocou um negócio do ChatGPT. O outro nos Estados Unidos foi entrar com a ação contra a Avianca, o ChatGPT também teve problema. Por quê? Porque eles vieram aqui no ChatGPT, clicaram aqui no chat, escreveram faça. Engraçado, eu tenho um site que é onde eu divulgo o curso, que eu dei sorte e azar ao mesmo tempo. Eu dei sorte porque é um domínio muito fácil, né? E muito óbvio. É chatgptparadvogados.com.br. E aí, o que tem acontecido? Acredito que muitos advogados têm ido no Google
e procurar do ChatGPT para advogados, ou como advogados usarem o ChatGPT para advocacia, caem no meu site e eles estão achando que o meu site é o ChatGPT para advogados. Eles não leem que é um curso. Eles batem o olho, e o pior, porque tem um serviço de chat lá no meu site, que é o serviço para falar comigo, para tirar dúvidas em relação ao curso, blá, blá, blá. Aí o que acontece? Eles vão lá, e porque eu recebo essas mensagens, né? E eles dão um comando achando como se eles estivessem no ChatGPT. E aí eu vejo como os advogados estão mal treinados para fazer isso, porque eu vejo coisas assim do tipo, faça uma petição jurídica, juro. Chegou uma assim esses dias. Faça uma petição jurídica. Ó, ele faz. Excelentíssimo senhor, doutor, blá, 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 blá. Mas qual o significado disso? Não tem nada. Tá vendo, né? O nome, RG, até tem uma certa noção aqui, pelo menos ele está de acordo com o CPC, né? Dos fatos, dos direitos, mas não tem nada. Não vai dar certo. Não é assim que funciona. Tá bom? Como que a gente vai fazer? Tem que ter alguns cuidados para usar. Vou abrir uma nova conversa. Tem que ter alguns cuidados para você ter. Aí agora a gente vai falar de um uso eficiente da ferramenta. Então, eu já falei de um uso seguro, né? E por seguro e ético também, tá? Vocês nunca vão copiar e colar a resposta do ChatGPT, tá bom? Pensem no ChatGPT como um amigo super inteligente que vocês têm, que vocês podem consultar um dia a respeito de um determinado assunto jurídico lá, uma defesa que você está fazendo e está com dúvida, sabe aquele amigo que você encontra no cafezinho do escritório? Ele é tipo esse amigo, tá? Ele talvez seja até mais inteligente que esse seu amigo aí, porque, como eu falei, ele leu 385 milhões de páginas na internet. Então, é muito provável que ele tenha lido mais do que o nosso amigo do escritório. Mas, assim como o nosso amigo do escritório, você não vai pegar o que seu amigo do escritório falou no cafezinho, correr, colocar na petição e protocolar. Vai? Não vai. Você não vai pegar a primeira resposta que saiu no Google, copiar, colar na sua petição, protocolar e ir para o tribunal. Não vai. É a mesma coisa o ChatGPT, tá bom? Pelo amor de Deus. Todas essas fontes, elas têm que ser utilizadas pelo advogado com sabedoria, o que significa que é uma ferramenta, uma fonte de informação adicional, mas o advogado sempre vai precisar revisar a resposta do ChatGPT. Vai precisar complementar essa resposta com outras fontes, né? Então, você vai num livro, você vai no site do STF, você conversa com seu colega inteligente e você vai no Google, várias fontes, e aí você forma o seu convencimento e então você faz a sua petição, tá bom? Não, Mauro, isso é o que você está falando é muito importante, porque o que tem de pessoas falando aí que o ChatGPT vai substituir o advogado, porque vai fazer a petição inteira, completa, não precisa mais de advogado, enfim. E é isso, né? Óbvio que a ferramenta não vai, né, te dar, definir sozinha a melhor estratégia para o seu caso, né? Você tem que usar como uma ferramenta mesmo, mas ela não vai substituir a gente, né? Exato, não, muito pelo contrário. Tem gente achando que agora o conhecimento técnico vai ser desnecessário, porque o ChatGPT, afinal, a inteligência artificial é muito mais inteligente que a gente, mas é muito pelo contrário. Quer uma prova? Eu vou até mostrar para vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever um código, um prompt aqui, que vai ser, olha, faça um aplicativo, faça o código, né? O código de programação de um aplicativo de gestão de tarefas em HTML. Gente, eu não tenho noção do que vai sair aqui, vamos ver. Vou até pôr o GPT-4, que é mais poderoso, para ver se a resposta sai melhor. Ixi, ó, já pedi a linguagem de programação errada. Ah, mas ele foi. Ele mesmo se arrumou. Olha lá. Tá vendo? Isso aí é o código de programação de um aplicativo. Aí eu te digo, Dione, tá certo ou tá errado? Tá bom ou não tá bom esse código? Eu não faço a menor ideia. Porque eu não entendo. O que eu quero dizer com esse exemplo que eu mostrei para vocês?
se você não sabe o que você está pedindo para o ChatGPT, você vai pedir errado. Ele vai entregar errado e você não vai nem saber. Então, por exemplo, para você pedir um contrato na área imobiliária, você tem que manjar um pouco de direito imobiliário, ou bastante, na verdade, né? Então, isso o ChatGPT nunca vai ter. Então, se a gente abrir um outro chat aqui, e eu vou falar para ele assim, agora já colocando algumas técnicas que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá? Vou pôr o GPT-4 aqui, que é mais poderoso. Vou escrever assim, ó, atue como um advogado especialista em direito imobiliário. Elabore a minuta de um contrato de locação residencial. O que eu posso colocar aqui mais? Um contrato de locação residencial. Tá ótimo. Vamos com o contrato de locação residencial. Tá. Vou falar para ele também assim. Proteja especialmente os direitos e interesses do proprietário do imóvel. O que eu posso colocar mais? Adote uma redação simplificada e sem jargões jurídicos. Inclua uma garantia de seguro-fiança. Ótimo. Vamos ver o que sai disso aqui. Nova partes, locador, locatário. E aí lá vai, né? Objeto, do prazo, do aluguel, do seguro-fiança, conservação do imóvel, destinação do imóvel. Tá vendo? Um contrato simples, mas ele tá fazendo, né? Bom, legal. Aí, o que vocês vão fazer, que é o que eu falei para vocês, né? Vocês não vão copiar e colar isso aqui e mandar o cliente assinar, né? Porque para quem conhece um pouco de direito imobiliário, sabe que esse contrato aqui está provavelmente frágil, porque está simples demais esse contrato aqui. Eu tenho certeza que está faltando alguma coisa. E aí, o que você faz? Você pode ir elaborando melhor. Então, você pode falar assim, por exemplo, de uma nova alternativa de redação para a cláusula deixa eu escolher uma aqui, de inadimplemento, tá muito simples essa cláusula, inadimplemento, incluindo a possibilidade de ação de despejo. Vamos ver o que ele faz. Olha lá. Ele reescreve a cláusula. Ó, e já dá para ver que a cláusula está bem mais sofisticada, bem mais robusta do que aquela 7ª ali de cima. Tá vendo? Então é isso, né? Ele não sabe o que ele não sabe. Você tem que fornecer. Quanto mais informação, quanto mais detalhe você fornecer, melhor, tá bom? E aí aqui agora eu vou passar algumas boas práticas para vocês com alguns detalhes. No prompt, a gente, que é o jeito de escrever esse comando, a gente diz que tem uma sintaxe ideal, né? Ou um estilo de escrita melhor. Aqui eu vou abrir um parênteses, tentar fazer esse parênteses rapidinho. O que acontece, gente? Olha só. O pessoal que criou isso aqui tem uma tese científica, né, de como criar esse algoritmo que vem sendo desenvolvido, como eu falei para vocês, desde 2017. E, óbvio, a inteligência artificial está sendo desenvolvida desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A gente tem inteligência artificial de tudo quanto é tipo desde lá. Mas isso aqui que a gente está vendo é mais recente. E o próprio pessoal que criou
não sabe como funciona, tá? Como eles não sabem como funciona, mal, não foi eles que criaram? Foi. Mas o que acontece? Eles criaram um código que tem aqueles cálculos matemáticos que eu falei para vocês, certo? Que de alguma maneira eles conseguem dizer assim, olha, se a palavra a capital do Brasil é Brasília, como que você calcula que é Brasília? Tem um monte de cálculos, né? E eles viram que está razoavelmente bom com testes. Eles foram, testaram e viram, igual aqui, ó. Contrato de locação. Vocês estão vendo que é um contrato de locação? É um contrato de locação. Por quê? Ele leu vários contratos de locação. E na hora que você faça um contrato de locação, ele sabe fazer um contrato de locação. Olha que legal. Mas o pessoal não entende como. É a mesma coisa, da mesma forma que a gente, às vezes, os cientistas ainda não sabem como funciona a nossa cabeça. Ah, sabe que tem os neurônios, as sinapses, mas a gente não sabe de verdade como funciona. É a mesma coisa aqui. Então, o que está acontecendo? Tanto eles lá na OpenAI, como cientistas e especialistas ao redor do mundo todo, estão testando várias formas de usar. E alguns estudos, a gente já tem papers no mundo todo, falando, olha, fizemos desse jeito e o resultado é melhor, tá bom? Então, o que o pessoal tem testado e tem dado melhor resultado? Então, é isso. Ó, primeira coisa, eu até criei, depois eu passo aqui para vocês, um anagrama. Para escrever o prompt, eu criei o PDEC, que é o quê? Primeira coisa, persona. Quando eu coloco assim, atue como advogado especialista em direito imobiliário, você está atribuindo uma persona para o ChatGPT. E os estudos comprovaram que quando a gente faz isso, você ajuda o ChatGPT a entender o que é para ele fazer. Tá? Porque tudo isso que a gente escreve aqui, ele é traduzido em códigos e enviado lá para a base do ChatGPT. Quando você manda uma frase como essa, haja como um especialista em marketing, atue como um advogado criminalista, ou tem gente que escreve assim, agora você é um escritor de literatura. Esse comecinho dita o resultado, tá bom? Então, sempre coloquem esse começo. Depois, você vai dar as instruções, que significa o quê? Falar o que é para ele fazer. Então, aqui eu coloquei, elabore a minuta de um contrato de locação residencial. Tá bom? Depois você dá mais detalhes. No caso aqui eu falei, ó, proteja especialmente os direitos e interesses do proprietário do imóvel, porque no caso aqui eu sou o advogado do locador. Se eu fosse o advogado do locatário, eu daria uma outra recomendação. Aí depois você pode colocar uma emoção ou um sentimento, que também é uma orientação muito interessante que a gente pode dar. Então aqui eu falei, adote uma redação, eu até faltou dar aqui, simplificada e sem jargões jurídicos. Você pode colocar, adote um tom mais formal, escreva de uma forma criativa, escreva de uma forma educada, use uma redação mais objetiva. Tudo que você colocar, ele vai entender e vai fazer. Tá bom? Se eu reescrever isso aqui, por exemplo, vamos fazer para ficar mais fácil, né? Adote uma redação, vai ser bem o contrário, prolixa e cheia de jargões jurídicos. Vamos ver o que ele faz. Entendeu? Tudo isso que a gente coloca, cada palavrinha conta. E daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. E aí aqui, por exemplo, no final, eu coloquei esse complemento, né? Inclua uma garantia de seguro fiança, tá? Então, persona, instruções, detalhes, emoção e complemento. Ó, tá vendo? Aqui ele já começa a usar interpelação judicial, subsequente, ele já está dando um outro estilo de redação. Fiança locatícia, infração contratual, vocês veem? Porque eu pedi lá em cima para ele escrever de um jeito, né, mais rebuscado. Tá? Então, agora uma outra parte importante, tá? Então, eu já falei para vocês dessa sintaxe aqui, qual que é o ideal, né? Então, ela ter esse formato, então você atribui uma persona, dá as orientações, dá o detalhamento, dá o contexto,
né? Fala o que você quer. Se você quiser... daqui a pouco eu vou dar uns outros exemplos para vocês legais. Porque nem tudo cabe nessa conversa, né? Por exemplo, eu queria dar um exemplo de tabela, mas aqui não vai caber uma tabela dentro de um contrato, mas daqui a pouco eu mostro para vocês como faz. Então, essa dinâmica, né, de você saber como escrever faz toda a diferença, tá? Uma coisa importante, aquilo que a Johnny falou, né? O advogado vai ser tão mais essencial com a inteligência artificial, que vocês veem, a inteligência artificial vem para ajudar, para a gente ganhar tempo, né? Que quanto mais o advogado conhecer do direito e da situação, melhor ele vai saber usar a inteligência artificial e o melhor resultado ela vai entregar. Então, o que significa? Significa que, na maioria das vezes, a gente não sai jogando o comando aqui no ChatGPT, tá? A gente projeta esse comando um pouco antes na cabeça, com cuidado. Você tem que saber exatamente o que você quer pedir, né? Você tem que saber exatamente como que você quer receber. Então, vamos dar o exemplo aqui já da tabela. Quero mostrar uma tabela para vocês. Vamos falar o seguinte, ó. Atue como um advogado especialista em proteção de dados. Tá? Então, eu dei a persona. A instrução liste as hipóteses de tratamento de dados pessoais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. O que mais que eu posso dar? Responda de forma curta e objetiva. Apresente a resposta em uma tabela com o nome, com as colunas. 2 pontos. Nome da hipótese, nome da hipótese, né? Hipótese e breve descrição. Vamos ver se funciona? Vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá, tá vendo que legal? Ele cria uma tabelinha. E exatamente do jeito que eu pedi. Então, por exemplo, se você não sabe que você quer no formato de tabela, você não vai pedir, ele não vai dar. Entendeu? Você tem que saber que você quer no formato de tabela. Se você não sabe, por exemplo, qual o nome ou quais as colunas que você quer na tabela, vamos supor que eu não tivesse colocado isso. Apresente essa resposta em uma tabela com as colunas hipótese e breve descrição. Ele não tem como adivinhar, entendeu? E aí ele pode entregar qualquer coisa, ele vai inventar uma tabela da cabeça dele. Poderia ser dessa, igual a essa, poderia ser bem parecida, poderia ser totalmente diferente, poderia ser totalmente errada. Então, aí agora eu quero passar para vocês quais são os cuidados básicos que vocês têm que ter quando forem escrever esse prompt, tá? Então, a primeira coisa, tem que ter clareza, tá? Clareza na comunicação. E aqui vem uma outra habilidade que os advogados vão precisar desenvolver cada vez mais agora, que é uma comunicação eficiente. E o que é uma comunicação eficiente? É você falar o que precisa ser dito de uma maneira muito eficiente, que, assim, alcance o resultado pretendido, tá? Então, você precisa ser claro na sua mensagem, tá? Não pode ter palavras de duplo sentido, não pode ter alguma coisa contraditória, sabe? No começo do comando ali eu falo uma coisa e no final eu falo outra coisa que contradiz o que eu falei no começo. Isso você deixa a inteligência artificial maluca. Você tem que ser específico, né? Então aqui, ó, vocês veem que eu coloquei da Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês viram que eu incluí o do Brasil meio depois? Que eu tive um tempinho para pensar. Por quê? Porque na minha cabeça veio e pensou assim, e se ele pega a Lei Geral de Proteção de Dados de um outro lugar, de um outro país? Então, talvez seja importante eu colocar do Brasil. Então, você tem que ser específico.
Mas você não pode também ser prolixo e fazer algo cheio de informação demais, tá? Então você tem que ser completo sendo simples. Dizer tudo o que precisa ser dito, mas sem exagerar. Cada palavra conta, tá? Lá no curso, para quem se interessar a entender mais, tem uma aula só, né, mais profunda sobre como funciona a inteligência artificial. Eu explico direitinho, tecnicamente, como que ele faz esse cálculo, mas aqui é um cálculo matemático. Toda palavra vai ser colocada na equação. Então, se você colocar uma palavra que atrapalha, ela vai atrapalhar a resposta, tá? Então, vocês têm que ter esse cuidado. Tem que dar o contexto, tem que escrever o português correto, especialmente na questão da separação das frases, tá? Não escrevam frases muito longas, parágrafos muito longos, escrevam na ordem direta. O que é a ordem direta? Direta, sujeito, verbo, predicado, tá? Evitem a ordem passiva, né? Escrevam na frase na ordem ativa. Que mais? Utilizem corretamente vírgula, ponto, separem as ideias direitinho. Alguns estudos mostram até que, às vezes, você dá um enter ali, por exemplo, aqui, né? Deixa eu reescrever aqui. E ao invés, eu separei por pontos, né? Vocês viram que eu separei por pontos. Mas não teria problema nenhum separar aqui com espaço, tá? Assim, ó. Igual eu tô fazendo aqui agora, tá bom? Pode fazer, normal. Dizem, os estudos mostram que fica até mais eficiente quando a gente faz assim, tá bom? Então, dependendo do caso, se for uma questão muito complexa, separem assim em linhas com espaço, que ajuda a inteligência artificial, ela se confunde menos, tá bom? E aí, aquela questão do detalhe, quanto mais tudo que for importante, essencial, tem que estar no comando, tá joia? Deixa eu só mostrar uma coisa legal aqui para vocês. Eu vou voltar lá na locação para a gente finalizar. E depois eu abro para vocês perguntarem, tá bom? Que eu imagino, eu não sei como está o chat, se está muitas perguntas que eu não estou vendo. Mas qualquer coisa eu já abro aqui para perguntas. O que eu queria mostrar para vocês? Ó, a gente está aqui, a gente fez um contrato de locação residencial, certo? Agora eu quero fazer o seguinte, ele aqui já está como um advogado especialista em direito imobiliário. Vamos supor que 6 meses depois, eu descobri que o inquilino, que o locatário, ele está usando indevidamente a casa para vender lanches e sucos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele aqui, ó, elabore a minuta de uma notificação extrajudicial para notificar o locatário de que ele deve interromper imediatamente a atividade comercial que está realizando no imóvel. O locatário está vendendo lanches e sucos. Ponto. Isso viola o contrato de locação, pois a finalidade da locação é residencial. Vamos ver o que ele faz. Olha lá, ele cria uma notificação. E aí vocês viram, né? Eu dei os detalhes do que está acontecendo especificamente, né? Então ele vai lá, ó, em nome do locador, detentor dos direitos possessórios do imóvel realizado no endereço tal, vem por meio desta notificá-lo da seguinte situação. Foi informado, olha lá, o que ele coloca, ó, está realizando atividades comerciais, olha só, testemunha, assinatura, até certificado de entrega. Tá vendo? Ó, aviso legal. Essa notificação extrajudicial é correspondência legal e pode ser utilizada em procedimentos judiciais e administrativos. Tudo isso ele colocou da cabeça dele, tá? Vocês viram que eu não precisei falar nada, mas ele fala aqui, ó, realizando atividades comerciais no referido imóvel, mais especificamente a venda de luxos, lanches e sucos, conforme cláusula. Aí você vê, não, aqui ele até fez referência à cláusula correta, né? Cláusula primeira do contrato de locação. Vamos ver lá. Cláusula primeira, o objeto. Aqui, ó, tá vendo? O objeto do presente contrato é a locação do imóvel residencial. Então, ele fez referência porque ele está na mesma conversa. Vamos supor que ele não tivesse na mesma conversa.
Ele poderia inventar esse negócio de cláusula primeira do contrato? Sim, ele poderia inventar, tá, gente? Então, ele inventa coisas, porque ele é um cálculo matemático, tá? Às vezes, o algoritmo, por uma questão matemática, verificou que a chance é grande de a cláusula primeira ser a cláusula que trata do objeto, da locação. E aí ele opta por colocar isso. Por isso que a gente sempre vai verificar, tá bom? E aí, só para vocês verem também, vamos colocar aqui. Vamos supor que a pessoa continuou, a gente vai entrar com uma ação de rescisão de contrato com despejo. Então, a gente vem aqui, ó. Elabore agora a minuta de ação judicial de rescisão de contrato de locação acumulada com despejo do locatário. Mas a gente pode colocar. O motivo é o uso indevido do imóvel para fins comerciais. Informe a previsão legal de acordo com a lei de locação do Brasil. Informe também uma lição doutrinária de autor renomado a respeito do assunto e acrescente uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Será que ele faz? Vamos dar uma olhada. Excelentíssimo senhor do juiz de direito da tal vara civil da comarca de tal lugar. Ação de rescisão de contrato de locação acumulada com despejo. Ele colocou lá qualificação, né? Autor e réu dos fatos. Então ele vem, olha lá, e ele coloca, ó. Ocorre que, ao contrário do contrato, o réu vem utilizando o referido imóvel para fins comerciais, atividade esta que foi verificada, notificada extrajudicialmente ao réu em... Vocês viram que interessante? Ele colocou, inclusive, a notificação extrajudicial. Então, isso comprova aquilo que eu falei para vocês lá no começo, né? Que ele lembra da conversa. Então, ele está utilizando lá, ó, artigo 9º, inciso 3 da Lei 8245 de 91, Lei de Inquilinato. Ele traz uma jurisprudência, STJ, né? RESP 158-1441, Luiz Felipe Salomão, relator ministro, que a gente sabe que existe, mas aí teríamos que verificar, né? O que ele fala? A ação de despejo por uso indevido do previsto em contrato é cabível quando o locatário destina o imóvel a fins diversos daquele originalmente ajustado, que implicam alteração substancial da sua utilização. Então, eu verificaria essa previsão legal aqui, eu verificaria esse julgado aqui, e aqui ele também trouxe, ó, nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Direito Civil Brasileiro, Contratos e Atos Unilaterais, Saraiva, 10ª edição, página 497, afirma que o uso do imóvel que eu faria, verificaria isso aqui também, se existe esse livro, se existe essa página, se fala isso mesmo, mas vocês veem como a gente ganha tempo, né? E aí vocês veem, ó, ele faz tudo direitinho, dos pedidos, da citação do réu, por quê? Na base de dados dele, tem bastante documento jurídico, tem bastante artigo do Jota, tem coisa lá da Jus Brasil, tem um monte de coisa que ele usa para criar isso aqui. Mas como eu falei para vocês, tá? Por favor, sempre verifiquem tudo que ele faz, tá? A gente ganha tempo, mas como a Diane falou, ele não veio aqui nem para nos substituir, nem para fazer o trabalho por nós, mas sim para ajudar. Então, agora, para eu parar de falar e dar a oportunidade de vocês falarem, fazerem perguntas, eu vou parar, interromper aqui um pouquinho, porque eu quero ver vocês também, que eu já estou com saudade, fico só falando e vendo o chat PT aqui, às vezes é chato. Como que eu falo aqui? Parar a tela. Acho que parou. E aí, como foi? Não, maravilhoso, maravilhoso. Show de bola. O Mauro, eu tenho utilizado muito para revisão de documento. Ah, boa, legal. Eu trabalho com reestruturação de empresas, então, assim, chega muito documento para ler. Nossa, é sensacional. E aí, obviamente, que a gente lê, mas assim, para ajudar a gente a identificar mais rapidamente, eu tenho colocado o documento, né, a íntegra do documento, e peço para ele, eventualmente, me localizar as cláusulas
que são mais críticas ou que geram obrigações para o meu cliente. Nossa, e ele É muito bom. identifica para mim, assim, sabe? Nossa. Não, eu ia mostrar para o pessoal aqui, se a gente depois tiver tempo eu posso mostrar, mas a gente pode ilustrar contando mesmo, né? Igual, a gente fez um evento em Recife recentemente e o pessoal pediu para eu fazer o contrato de patrocínio do evento, né? Para os patrocinadores. E me mandaram um contrato de patrocínio lá e eu, na correria do dia a dia, eu falei, deixa eu ver o que o ChatGPT fala para mim. Joguei, falei, ChatGPT, analise esse contrato e diga quais cláusulas precisam ser alteradas ou adicionadas para a proteção da patrocinadora do evento. Meu, você não tem noção. Ele trouxe umas sugestões de cláusulas que eram para ser incluídas que eu nem tinha passado na cabeça. Muito bom. Ele trouxe umas 8 sugestões de cláusulas que estavam faltando no contrato. Eu lembro uma, por exemplo, que era em relação à exclusividade, né? Então, assim, um patrocinador não ter a marca, o produto de um concorrente exposta no evento de qualquer forma. Eu nem tinha pensado nisso, eu falei, poxa, era uma coisa que não tinha passado pela cabeça e ele me fez passar. Então, assim, para ter esses insights estratégicos, ele é ótimo. Então, assim, Ele é ótimo. esse uso que você está fazendo é super legal também. Muito bom, bem lembrado. A Andréia colocou aqui que eu não tenho perguntas, pois o Mauro foi cirúrgico, adorei, ele está de parabéns. Que bom, Obrigado, Andréia. Obrigado, fico contente. Agora é colocar a mão na massa e começar a usar, né, a plataforma, começar a explorar ali e descobrir. Exatamente, gente. A melhor forma de aprender é mexendo, não tem jeito. Quanto mais a gente mexe, mais a gente aprende, mais ele aprende com a gente. Tem isso também, né? A gente está treinando o ChatGPT. Então, por exemplo, aqui a gente não teria tempo, né? Lá no curso, por exemplo, hoje já deve estar com quase 10 horas de duração, porque eu dou muitos exemplos. Mas, para fazer uma petição, na verdade, o que eu teria feito vários prompts, que a gente chama, né, de shots, assim, vários... E construindo a tese para só no final pedir para ele fazer a petição. Eu fiz aqui mais rapidinho só para o pessoal ver que ele consegue estruturar direitinho. Mas as boas práticas recomendam que você ensine ele um pouco, né? Forneça subsídio para então pedir para ele fazer alguma coisa. E isso a gente vai testando e vai aprendendo. Então, o que você falou é muito bom. Pessoal, testem, treinem. Né? Quanto mais vocês treinarem, mais vocês vão estar capacitados. Daqui a pouco... eu estou vendo que vai ter processo seletivo, recrutamento, seleção, pedindo domínio de uso desse tipo de ferramenta. E quando eu falo tipo, eu quero dizer o seguinte, essa é só a primeira ferramenta, tá? Mas estão surgindo inúmeras. Então, assim, daqui a pouco a gente vai usar isso do mesmo jeito que a gente usa o Google hoje, assim, toda hora, o dia todo. Então, quanto mais a gente aprender como ele funciona, né? Esses macetinhos que eu dei são exatamente por conta disso, porque sabendo como ele funciona, a gente aprende... Até hoje tem gente que não sabe procurar no Google, né? Que não acha as respostas certas, é muito engraçado. Então, assim, sabendo usar, a gente tem resultados melhores, né? A Mariana perguntou como faz para colocar documentos. Então, Mariana, eu uso... e aí eu acho que a fala aqui do Mauro até me trouxe um alívio. Eu uso conversando com ele mesmo, tá? Pra você ter noção, eu digo até boa noite. Assim, eu gosto de conversar, né? Eu gosto de... Sei, assim, interagir, boa né? noite, hoje eu vou precisar de um auxílio com um tema assim, ou então... E aí eu copio e colo o texto completo que eu preciso que seja analisado. Eu preciso que você analise o texto abaixo, nos aspectos X, Y, Z, e aí segue o texto. Ele vai lá e lê tudo para mim. E vai pontuando, assim, ó, ticando, sabe? É muito interessante. Estou tentando achar. A Jéssica perguntou como está o ChatGPT para o direito tributário. Olha, para o direito tributário, ele é um dos mais difíceis, né? Porque além da quantidade de normas, né? Que você tem em todas, né, as esferas e ainda mais muita coisa administrativa, você tem uma mudança muito mais contínua, né, das normas tributárias. Então, assim, se para fazer uma pergunta sobre direito de locação, que vocês viram lá, a lei é de 1991, direito do consumidor, que é de 1990, eu já recomendo que seja duplamente verificado.
Direito tributário tem triplamente verificado, porque direito É. tributário muda muito, mas Mas dá para às usar vezes também. uma pesquisa bem básica do ponto de vista assim do Assim, uma parte mais geral sobre um constitucional, tributo, não, sobre um sim, tributo, né? Como é que está o tributo X né, no Rio de Janeiro? Faça uma comparação. E aí exato, depois, em cima daquele conteúdo, você tem que revisar, você tem que confirmar para ver se é aquilo mesmo, né? exatamente. É, lá no curso eu faço um exemplo desse. Eu peço para ele calcular quais são os tributos incidentes do produto de NCM número X, lá eu peguei lá, era leite em pó, do produto NCM número tal, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, por exemplo. Aí ele traz lá, PIS, COFINS, tal, 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 tal. Mas é o que eu falei, eu não vou pegar, copiar e colar e mandar para o cliente, olha aqui, os Não. tributos são esses, né? É só dá para mas assim, por exemplo, uma tese mais complexa, né, da incidência do ICMS no tal. Daí ele tem histórico, ele vai procurar artigos, ele ajuda, mas Ô, assim, Mauro, e do ponto. Pode falar. não, vai falar assim, não, é para cravar a certeza qual o tributo incidente, aí eu É. não confiaria muito. Depois que o ChatGPT surgiu, né, veio uma correria das empresas, enfim, para alcançar até. Eu lembro que eu vi o Elon Musk falando que assinaram uma Uhum, carta para poder frear a inteligência artificial durante 5 anos, né? Porque estava sim, muito. E aí a gente está vendo agora as gigantes, né? Correndo atrás de fazer as suas próprias, até eventualmente vedando a utilização do chat GPT, né? Porque uhum, não quer que ali tenha conteúdo, porque parece que ele é inteligente, ele vai acumulando aquele conteúdo, né? Então, eventualmente, não sei se isso é verdade, mas assim, uhum. eventualmente, quando eu fizer uma pesquisa, é provável que ele possa trazer a pesquisa que ele fez para você, para mim, né? E aí, com isso, eu consigo descobrir eventualmente o que está sendo buscado sobre determinada empresa ali, que, tá sendo, né, que alguém está buscando sobre esse assunto ali, e enfim. E aí as empresas estão até impedindo algumas dos seus funcionários de utilizarem a plataforma. Como é que você está vendo essa corrida aí? Bom, você trouxe vários pontos interessantes, né? Eu vou tentar pegar cada um deles e dar o meu ponto de vista. O que que acontece? Esse assunto de inteligência artificial, é o que eu até esqueci, né? No começo não dei esses detalhes, mas eu sou formado em eletrônica antes de ter a formação em direito. Eu trabalhei 9 anos na área de TI e telecomunicações, trabalhei na Microsoft por 4 anos, fui para o Vale do Silício 2 anos, fiz cursos em Stanford. Então, assim, eu tenho muita familiaridade com o assunto. E até esses dias eu estava conversando com uns amigos, eu estava vendo aqui os meus livros, ó, por exemplo, essa revista aqui de filosofia da inteligência artificial, ela está com olha a cor das páginas, amarela, porque ela é de 2017, entendeu? E aí quando você vê, lá em 2017, eles já falavam muito dessas coisas, não, porque a inteligência artificial vai acabar com as pessoas, igual o pessoal que às vezes usa, Uhum. né, referência, né, do Isaac Asimov, As Três Leis da Robótica. Gente, Isaac Asimov é livro de ficção, tá? É para criança. Então, o pessoal hoje faz muita referência, mas não é assim. O que que acontece? Eu vejo esse buzz muito mais um movimento de marketing, né? Porque esse discurso apocalíptico todo mundo gosta, né? A gente acaba clicando e vendo, mas na real as chances são poucas no momento da inteligência artificial destruir a humanidade, né? Então, por exemplo, quando o pessoal se uniu para escrever essa carta, na verdade ali era muito mais uma estratégia de mercado, de tentar impedir que a OpenAI ganhasse mercado, do que necessariamente para proteger a humanidade, né? Então todo mundo assustou porque uma empresa teve coragem de pôr para mercado algo que todas estavam desenvolvendo escondido e ninguém teve coragem. Aliás, eles até tiveram em alguns momentos, mas o que que aconteceu? É, eu não lembro, não sei se você lembra, a Apple teve um problema, o Facebook teve problema, o Google teve problema, que as inteligências artificiais deles em pouquíssimo tempo começaram a ficar preconceituosas, né, homofóbicas, um monte de expressão inadequada, e aí eles tiravam do ar. Então, assim, eles estavam tentando resolver esses problemas e a OpenAI chegou e lançou o produto. Então, eles ficaram desesperados. E aí até o Bill Gates falou na época, porque tem uma outra carta do Bill Gates falando por que essa carta do Elon Musk nunca ia funcionar. Ele falou, primeiro,
que não tem como a gente obrigar o mundo inteiro a parar de estudar um determinado assunto. Não tem como você chegar na China e falar, ó, os chineses que estão, essa hora eles estão dormindo, né? Mas daqui a pouco não. Daqui a pouco eles estão acordados já estudando. Eles não vão parar, porque todas as nações sabem que a nação que dominar a inteligência artificial é a próxima onda e que vai, né, ter um grande destaque global. A gente não conseguiu parar até hoje o desenvolvimento de armas nucleares. O pessoal fica brigando lá com o pessoal no Irã. Para de ter um tratado internacional. O pessoal não está nem aí. Eles continuam enriquecendo urânio, fazendo bomba nuclear e não quer saber. Você acha que vai parar a inteligência artificial? Não vai parar. Aí, qual que foi o outro ponto que você falou? Do armazenamento de dados. Bom, nesse ponto, o que acontece? Você trouxe um ponto muito importante, mas que também tem que ser, né, balanceado. Como a parte ética, no curso eu sempre recomendo que a gente nunca coloque ali no ChatGPT, na hora que está escrevendo, dados pessoais, confidenciais, estratégicos ou sigilosos. Por quê, Mauro? Gente, primeiro porque tem LGPD para os dados pessoais. Então, por exemplo, se eu for pedir para o ChatGPT revisar um contrato para mim, vamos supor que eu não estivesse elaborando um contrato de locação, quisesse revisar um contrato que já existe. E o nome das partes estavam lá na qualificação, locador, locatário. Tira, gente. Tira, porque o que você está fazendo? Conforme você coloca no ChatGPT, eu não acho que ele vai mostrar esse meu contrato para a Dione, mas, querendo ou não, essas informações estão sendo compartilhadas com a OpenAI, que está salvando esses dados lá nos servidores da Microsoft. E o locador, o teu cliente, te deu autorização para você mandar os dados dele lá para a Microsoft? Não deu. Então, não coloca. O que aconteceu numa empresa grande, né, na Samsung, esses dias? Os desenvolvedores colocaram códigos estratégicos da empresa, de software deles lá, no ChatGPT para pedir para o ChatGPT dar uma revisada, dar uma melhorada. Proibiram por quê? Informação estratégica. Bom, faz sentido essa orientação? Faz sentido e eu continuo recomendando. Mas esses dias me falaram uma coisa que depois eu falei, meu Deus, mas é mesmo, né? Se a gente for parar para pensar, hoje em dia, o Office não é mais aquele pacote que a gente comprava no mercado e instalava no computador. O nosso Office, o pacote Office está na nuvem, está nos servidores da Microsoft. O que significa que tudo que a gente coloca no Word e no Excel está indo para a Microsoft. Então, a verdade é que a gente já está compartilhando as coisas com a Microsoft há um bom tempo. Mas isso não impede que a gente recomende que é sempre bom tomar cuidado com informação de dados pessoais, informação estratégica, confidencial ou sigilosa. Sempre, gente. É uma questão de ética, tá? Então, sempre tomar cuidado. Maravilha. Mauro, foi a nossa live que durou mais tempo. Que delícia. Que bom. Agradecer demais aí por você ter trazido para a gente essas primeiras noções do ChatGPT. Eu espero que as sisters tenham aproveitado e também eu vi que tem muita gente aqui que veio visitar, então sejam muito bem-vindos. Podem explorar aqui todas as lives que nós já fizemos. Essa será mais uma que vai ficar salva lá no nosso perfil no YouTube. Então, obrigada, Mauro. Daqui para frente a gente está todo mês, né, conversando, trazendo aqui o Direito e Tecnologia para compartilhar com as sisters. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Fala um pouco do seu curso, né, o que você está fazendo aí, o que elas podem encontrar, para aquelas que querem aprofundar ainda mais, né, sobre a plataforma. Legal. Então, mais uma vez, quero agradecer, né? Como eu falei, foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Fico muito feliz de poder compartilhar, né? De ter essa sensação de que estou ajudando. Espero realmente ter ajudado. Espero que o pessoal tenha visto, né? O quão poderosa é essa ferramenta para ajudar a gente no dia a dia, né? Então, ela ajuda a gente a ser mais ágil, ela ajuda a gente a ter mais insights. Eu tenho uma cliente que é muito engraçada, né? Que ela é uma advogada mais estratégica. E ela já não trabalha mais assim naquele advocacia tradicional, não faz mais petição, não faz mais contrato. Ela só entra nos litígios, negociações complexas, casos problemáticos, ela entra para negociar. Ela entra, negocia, resolve, sai. Entra. Aí ela falou para mim, pô, Mauro, adorei a tua aula, mas acho que o ChatGPT não serve para mim, porque eu não faço mais contrato nem faço mais petição. Eu falei, não. Sabe por que ele serve? Porque por mais inteligente que você seja, e ela é muito para trabalhar desse jeito que ela trabalha, né? Uhum. Mas às vezes você está diante de um problema ali, um conflito,
e você está vendo 3 possíveis soluções. Ah, pode fechar um acordo aqui, pode fazer isso, vai no ChatGPT, conta a história e vê se ele não te dá uma quarta, uma quinta saída, né? Então, imagina o quanto isso é poderoso para o advogado, né? Porque o cliente espera isso da gente. E a gente, às vezes, no dia a dia, na correria, a gente não tem como ler todos os livros, falar com todas as pessoas, pensar em todas as coisas. O ChatGPT entra nessa hora, entendeu? Ajudando a gente a ter insights, a ter reflexões, a ver coisas que a gente não está vendo. Então, eu fico muito feliz de ter dado a oportunidade do pessoal que assistiu aqui agora no ao vivo e o pessoal que vai assistir depois no gravado, a oportunidade de entender um pouco mais do como funciona essa ferramenta, o potencial dela e começar a utilizar no dia a dia. E isso faz parte muito do nosso DNA, né? E eu, a Fernanda Viana, que é minha sócia, e a Luciana Almeida, nós somos da Law House. E a Law House, ela nasceu com base no legal design, né? Nós somos todos legal designers, que é uma metodologia que, se um dia você quiser, a gente pode bater um papo também, explicar. A gente vai, já está na programação já. Que é muito legal, porque o legal design, muita gente acha, pela palavra design, né, que ele tem a ver com estética, com beleza, mas o design vem de design centrado no ser humano, que no final do dia é a humanização do direito, tá? E por humanização a gente entende como acesso à justiça, ajudar as pessoas a entenderem seus direitos, né, tornar um direito mais eficiente, então que os contratos sejam mais eficientes e ajudem a fechar negócios, que a petição seja mais eficiente e ajude você a mostrar para o juiz qual que é a sua tese, por que você acha que o seu cliente tem direito. Então, o legal design é sobre isso. E o ChatGPT entra nessa equação nesse sentido. Né? Se a gente está falando que o direito tem que ser mais acessível e acessível para todos, se existe uma ferramenta que faz tudo isso, os advogados têm que saber. Então, a nossa missão de levar o legal design, ela anda lado a lado com ensinar o ChatGPT. Então, a gente tem um curso completo de legal design lá na Escola Brasileira de Legal Design e também tem o curso completo de ChatGPT e Inteligência Artificial para advogados. Então, é focado em advogados. A gente já tem hoje, são 6 aulas básicas, que tem mais ou menos umas 10 horas de duração, mas o curso, a ideia é que ele seja de acesso vitalício. Por quê? Muita coisa ainda vai mudar, Johnny. A gente está só no começo da onda. Legal. Por exemplo, no começo, a minha primeira aula que a gente deu lá atrás, em janeiro, não tinha um ChatGPT pago, só tinha o gratuito. Então, a aula foi sobre ChatGPT. Quando saiu o pago, eu tive que regravar a aula e falar, gente, agora tem um pago. Então, tudo que vai saindo de novo, essa questão dos plugins, por exemplo, também é recente. Aí eu fui lá e regravei a aula para falar dos plugins. Então, quem tiver acesso ao curso, sabe que se entrar agora, vai ter, né, o que está acontecendo agora em termos de inteligência artificial para advogados. Se entrar daqui 1 ano, daqui 2 anos, vai estar atualizado para daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, tudo que for aparecendo, eu vou colocando. Então, acho que é uma coisa bem bacana. Pode ajudar. Maravilha, bastante. Obrigada. E até mês que vem, com um novo tema, né? Para as CICs aí ficarem antenadas com essa área tão importante que é o direito e a tecnologia. Obrigada, Mauro. Um beijo. Eu que agradeço. Um beijo. Bom descanso para todos aí. Tchau. Tchau, tchau.